Olá, boa noite. Está no ar o Informativo TVU. Hoje é dia 30 de maio de 2024. Educação climática aborda sustentabilidade nas escolas mineiras. Uberlândia recebe o workshop sobre dramaturgia e psiquiatria. No estúdio, recebemos a ginecologista Carla Barreto, que conversa sobre endometriose, tratamentos e vivências. Uma nova disciplina está surgindo nas escolas brasileiras. O aquecimento global e o rastro de destruição que ele provoca veio acompanhado da necessidade de debater o tema com as crianças. E não é uma lição só para passar de ano. Pode salvar as futuras gerações. Confira na reportagem. Derretimento de geleiras, secas prolongadas, chuvas torrenciais, as catástrofes climáticas estão mudando tanto a cara do planeta que já há escolas transformando o assunto em matéria de aula. Durante todo o ano a gente desenvolve um projeto chamado Impacta SEIB, que aborda temas relacionados tanto à sustentabilidade quanto questões sociais também. O que antes era conversa apenas de gente grande, agora é uma preocupação de pequenos estudiosos. Toda semana eles leem o capítulo de um livro sobre o impacto das mudanças climáticas, apresentam ideias e participam de ações para a melhoria do meio ambiente, como a compostagem. É que não pode usar muito carro, também ir com um colega para a escola ou ir de bicicleta, porque não solta tanto gás carbônico. No Congresso Nacional há um projeto de lei em discussão que institui a educação sobre mudanças climáticas no Brasil, mas a votação na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados foi adiada após um pedido de vista. O substitutivo também inclui a educação ambiental e climática e as ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, como áreas prioritárias para a aplicação do Fundo Nacional de Meio Ambiente. É muito difícil falar da aprovação de um projeto dessa maneira, porque a gente não sabe exatamente quanto isso custará e como serão as medidas para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Pelo menos nos bancos escolares, o meio ambiente já está ganhando mais espaço. As crianças e jovens hoje vão vivenciar com muito mais frequência, muito mais intensidade, os impactos da mudança climática. Então, isso efetivamente vai entrar no cotidiano dessas novas gerações. O projeto Uberlândia na Rota das Culturas realiza o workshop Um Bonde Chamado Desejo, a dramaturgia com um olhar psicanalítico, no sábado, 1º de junho. O workshop abordará desde a introdução à psicanálise nas artes cênicas até um estudo de caso, com espaço para discussão. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo telefone 34 99776 7536. Soltar pipa fez e faz parte da infância de muita gente. Além de ser saudável e divertida, a brincadeira pode ser fatal se for feita em locais inapropriados ou com linhas com cerol, uma substância cortante e perigosa. Técnicos da CEMIG fazem um alerta para evitar acidentes. O clima seco e os ventos fortes tornam esta época do ano propícia para crianças e jovens saírem ao ar livre para empinar pipa. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, alerta para cuidados necessários para que a brincadeira não provoque acidentes, que podem gerar vítimas fatais e prejuízos para milhares de famílias com a falta de energia elétrica, principalmente com o uso de linha chilena ou cerol. Somente nos 4 primeiros meses deste ano, a CEMIG registrou aproximadamente 458 ocorrências com a rede elétrica causadas por pipas. Para vocês terem uma ideia, só este ano já tivemos mais de 100 mil clientes sem fornecimento de energia devido à incidência dessas pipas, do uso do cerol, da linha chilena, danificando as nossas redes e principalmente o risco iminente a essas pessoas. Então é de extrema importância que se solte pipa sim, mas longe das nossas redes, em campos abertos, com monitoramento de um adulto, porque a vida em primeiro lugar. A utilização de cerol ou linha chilena é proibida no Brasil. Em Minas, a legislação estabelece multa para quem for flagrado vendendo linhas cortantes, variando de R$ 5.279,70 a R$ 263.098 em caso de reincidência. Já quando a linha cortante apreendida estiver em poder de criança ou adolescente, os pais ou responsáveis legais serão notificados da autuação e o caso será comunicado ao Conselho Tutelar.
dor, irregularidades menstruais e infertilidade. Esses são os sintomas mais comuns da endometriose. Porém, é possível ter tratamento, qualidade de vida e até engravidar, mesmo com a doença. Na reportagem de Matheus Minúncio, conversamos com um ginecologista e com uma mulher que vive com endometriose. A endometriose é uma doença ainda desconhecida por muitas mulheres e que pode levar à infertilidade, acometendo o aparelho reprodutivo feminino antes mesmo da idade adulta, causando sofrimento por meio de dores e irregularidades menstruais desde a adolescência. Eu descobri a endometriose quando eu tinha 13 anos, de uma forma meio traumática, porque eu comecei a sentir as dores da cólica, né, no meio da rua, e tive que chamar meu pai, entrar em contato de alguma forma para ele me levar para o hospital. E dali para frente foram umas 2, 3 internações, até eu poder descobrir, ir num médico, um ginecologista, ele fazer o exame, né, e descobrir que realmente tinha focos da endometriose. Quando esse tecido sai do interior do útero, é aí que o problema começa, se estendendo para outros órgãos da pelve, como as trompas, ovários, intestinos e bexiga. Habitualmente, todos os meses a mulher vai menstruar. Essa camada que a mulher menstrua é o endométrio, que reveste o interior do útero. Quando existe esse tecido do endométrio fora do útero, a gente acaba causando uma inflamação da região pélvica e isso pode gerar dor nas pacientes e é um problema crônico e geralmente progressivo. Aqui na imagem a gente vê os pontos pretos evidenciando o endométrio fora do lugar. O endométrio inicialmente ele está representado nessa camada interna rosa, mas quando ele vem no meio do músculo do útero, por fora, na vagina, nos ovários, esse sangue que vai ficando acumulado, ele vai ficando mais escuro. E aí dá o aspecto que a gente encontra nas cirurgias, que são muito característicos da endometriose. A endometriose é popularmente associada à infertilidade, mas a Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva estima que 1 a cada 10 mulheres sofra com a doença, mas que apenas 30% delas tenham dificuldades com a gravidez. A Tuane, por exemplo, tem endometriose e daqui 3 meses vai ter a sua primeira filha. Foi uma surpresa, eu não esperava que viesse tão rápido. Eu estava planejando a minha filha, né, para esse ano, mas ela adiantou um pouquinho, alguns meses só. Segundo alguns médicos pelo qual eu passei, né, nos últimos meses, eu estou tendo o melhor tratamento que poderia ter, que é a gravidez, porque biologicamente ela já me força a ficar 9 meses, né, sem a menstruação. Então, eu acredito muito que após essa gestação, muito provavelmente, esses focos ou vão ter diminuído muito ou já vão ter sumido mesmo de mim. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2023 foram registrados mais de 42 mil atendimentos para a doença, representando um aumento de quase 35% em relação a 2022. O diagnóstico de endometriose não é o mesmo que o diagnóstico de infertilidade, mas a gente sabe que mulheres que têm infertilidade ou mulheres que têm endometriose, uma coisa faz relação com a outra. Por quê? Porque além de ter uma alteração anatômica, pode prejudicar os ovários, as tubas uterinas, né, que fazem parte ali do complexo que vai levar o espermatozoide a encontrar com o óvulo. A gente também sabe que tem uma questão imunológica que pode atrapalhar isso. Mas, apesar dessas situações, nem sempre um diagnóstico é uma sina e pode acontecer a concepção, né, a gravidez, de maneira espontânea. A Ada, minha filha, ela é um presente para mim, né? Assim, eu estou esperando ela com muita ansiedade, assim, muito feliz mesmo. Ela veio de surpresa, mas veio na hora que
deveria estar aqui, né? Então, como mãe, universitária, dona de casa, com muitas coisas mesmo, assim, muitas frentes como mulher, eu vejo essa demanda como uma força a mais, né? Algo que me põe numa posição de querer ir mais além, né? De pensar agora mais do que eu pensaria sem ela, assim, e pensar e fazer mais agora por mim e por ela. Estamos de volta com o Informativo TVU e hoje estamos aqui com a Carla Barreto, que é ginecologista, para falar um pouco mais sobre endometriose, os tratamentos e também como viver com essa doença. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente falar sobre endometriose, né? Que é uma doença muito prevalente. 1 a cada 10 mulheres hoje em dia tem essa doença, mas é muito pouco diagnosticada. Então, eu fico muito feliz de estar aqui para estar alertando as mulheres sobre a necessidade de estar buscando ajuda, de estar buscando diagnóstico, que a gente tem muita coisa a fazer, mas primeiro tem que ser feito o diagnóstico. Sim, e eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso. Da outra vez nós já conversamos um pouco sobre o diagnóstico da endometriose, mas eu gostaria que você falasse para a gente tanto de como é esse diagnóstico, quanto da importância dele. Sim, a endometriose é uma doença que é muito
clássica, conhecida pelas cólicas, né, pré-menstruais ou até que pioram na época da menstruação, mas nem toda paciente que é portadora de endometriose tem cólica. Então, as que têm, as que sofrem, vale a pena uma avaliação com um especialista nessa área para ver se essa cólica é de endometriose ou se não. Porque se for, existem tratamentos específicos. Mas mesmo aquela mulher que não tem cólica, mas tem dor ao evacuar, dor ao urinar, dor na relação sexual, que é super importante. Às vezes a pessoa nem tem noção do que é endometriose, mas tem dor na hora do ato sexual. Não normalizem dor, gente. Dor não é normal. Então, a gente sempre tem que avaliar, porque esse diagnóstico é importante. Quanto mais cedo a gente faz, mais precoce, melhor o prognóstico. Melhor a qualidade de vida que essa mulher vai ter, né? E a endometriose tem uma coisa muito interessante, ela pode diminuir a fertilidade, que é uma coisa que muita mulher não sabe. Ela acha que só porque não tem cólica, mas tem dor ali no ato sexual, na hora de evacuar, e às vezes não chama atenção para o diagnóstico, né? E vai descobrir, às vezes, quando vai tentar engravidar e descobre que tem uma dificuldade e aí vai atrás do diagnóstico um pouco tarde demais, né? Além desses sintomas que você citou, das dores, tem alguma outra forma que a própria mulher pode identificar que talvez ela tenha endometriose? Sim, a endometriose, ela sempre vai estar atrelada a desconforto, porque é uma doença inflamatória. Então, o abdômen ele pode ficar mais distendido, mais inchado. A própria paciente fala, né, que perto ali do período menstrual ela fica com a barriga muito inchada. A cólica é o mais clássico, mas não é obrigatório a paciente que tem endometriose ter cólica. A dificuldade para engravidar, às vezes ela nunca teve sintoma de cólica e descobre a doença numa investigação de infertilidade. Dor na hora da relação, na hora de urinar, se perder sangue na urina, perder sangue nas fezes, a gente tem que atentar para esse diagnóstico. E existem alguns fatores de risco para desenvolver endometriose ou ela já é genética da mulher? É uma doença que a gente ainda não tem uma causa bem estabelecida. A gente tem várias hipóteses, mas ainda não tem uma causa totalmente estabelecida. Mas o que a gente percebe? Que o fator genético é muito forte, sim. Né? Geralmente a pessoa que tem endometriose tem mais pessoas ali na família, mãe, irmã, prima, né? Parentes próximos com o mesmo diagnóstico, e é uma doença inflamatória, que a gente vê essa ligação aí genética e epigenética também. A gente vê que a pessoa que tem a genética para ter a doença, ela é desencadeada conforme o estilo de vida dessa pessoa. Se eu tenho a genética para ter endometriose, mas eu faço uma dieta adequada, com pouco carboidrato, faço atividade física regular, mantenho a minha suplementação antioxidante em dia, em valores ótimos para tratamento, né, de inflamação da endometriose, faço um bloqueio hormonal, provavelmente essa doença não vai nem talvez se manifestar, ou quando manifesta de uma forma bem mais leve. Agora, se é uma paciente que tem a genética já para desenvolver essa doença e está com peso acima do normal, sedentária, ingerindo álcool, cigarro e tendo uma vida que promove uma inflamação pior, essa genética ela vai se desenvolver de uma forma muito mais brusca, né? E vai atingir muita qualidade de vida dessa paciente. Sim. Na reportagem, a gente conversou com a Tuane, que tem endometriose, e ela está grávida, e você citou um pouco sobre a infertilidade. Sim. E como que é essa relação entre pessoas com endometriose que também conseguem engravidar? As pacientes que têm endometriose, que engravidam espontaneamente, é lógico que existem, né, várias, é maravilhoso, porque uma das coisas que a paciente, quando descobre o diagnóstico, tem medo, é de não poder ter um filho por vias naturais, né? Precisar de uma fertilização in vitro, enfim. Mas muitas das pacientes, como a endometriose é uma doença inflamatória pélvica, e essa doença acomete o ovário também, né? O ovário, quando ele está inflamado, tanto diminui a quantidade de óvulos quanto a qualidade daquele óvulo. Às vezes a mulher até jovem tem muitos óvulos, mas a qualidade dele não é boa,
pelo o processo da inflamação ali local. Então, isso dificulta, às vezes, muito a mulher ter uma gravidez ali por vias naturais, né? Levando, às vezes, a um processo desgastante, né, de fertilização in vitro. E a endometriose, ela pode causar o aborto espontâneo também? Sim, aumenta pelo processo inflamatório, aumenta o risco de aborto e de dificuldade até para ela estar engravidando. E se já engravidou, o risco de aborto é aumentado. Sim. E como que você, como uma ginecologista, acompanha mulheres com endometriose e mulheres que engravidam e que têm endometriose? Essa pergunta foi ótima, porque a mulher que tem endometriose, mesmo antes de engravidar ou durante a gravidez, ela tem que ter uma abordagem integral. Não adianta a gente fazer só um bloqueio hormonal, a gente tem que cuidar da alimentação e junto, esse cuidado é junto com a equipe multidisciplinar. Então eu tenho a nutricionista, que é especializada em dieta específica para endometriose, que tem alguns alimentos que a gente evita, outros a gente estimula. Então tem que ser uma equipe multidisciplinar para ficar tudo bem compensado. Nós temos fisioterapeutas para fazer fisioterapia de assoalho pélvico, diminuir muita dor dessa mulher na hora de ter relação durante a gravidez. Nós temos a parte médica, que a gente faz suplementação anti-inflamatória, a gente faz bloqueio hormonal das pacientes que não querem engravidar naquele momento. A gente orienta essas mulheres que, se não quiserem engravidar, né, mais jovens, às vezes não faz parte do plano de vida dela naquele momento, ok, mas pense em congelar esses óvulos, talvez não postergar demais essa maternidade com a endometriose, na portadora de endometriose, que pode ser mais difícil lá na frente pela inflamação, né, dos ovários. Então, a mulher que tem planos para engravidar depois dos 35 anos ali com a endometriose, a gente sempre orienta, porque nem todo mundo sabe disso. Acho que até os 40 está tudo certo, mas com a endometriose a história não é bem assim, pelo processo inflamatório crônico. Às vezes ela já tem desde lá das primeiras menstruações, né? E quanto mais o tempo vai passando, pior vai ficando a qualidade desses órgãos, né? Principalmente do ovário, útero, e vai piorando o risco, né? Aumentando o risco. Sim. E você acha que existe um nível adequado hoje já de informação sobre a endometriose ou a gente precisa falar mais sobre? Muito pouco. Eu acho que é uma doença que ainda é muito subdiagnosticada, é uma doença que ainda é muito... as pessoas, eu sinto que as mulheres, elas normalizam demais a dor, né? Eu acho que por suportar mais dor, elas normalizam muito. Falam, não, é assim mesmo, menstruação tem cólica. Nem sempre tem que ser. Né? Então, se estiver notando qualquer alteração no sentido de aumento, inchaço abdominal, dor para evacuar, para urinar, na hora do ato sexual, a cólica em si, antes da menstruação, durante e depois, façam uma avaliação. Ou aquela paciente que não sente nada disso e tem dificuldade para engravidar, já tentou 1 ano com o parceiro e não conseguiu engravidar. Algumas pacientes não têm nenhum sintoma, mas tem a infertilidade, a gente descobre aí. Então, vale a pena a gente se conhecer seu ciclo, saber o que é um ciclo regular, o que não é, conhecer seu corpo e ir atrás de ajuda especializada, que eu acho que a gente diminui muitos danos, né? Mas ainda é uma doença pouco falada, por isso que eu até agradeci o convite, fiquei feliz de vir aqui para falar sobre endometriose. Muita gente não gosta de trabalhar com endometriose, porque são pacientes sofridas, são pacientes que têm muitas queixas, são pacientes que estão geralmente ansiosas, deprimidas, né? Então não é fácil, a gente tem psicólogo também nessa equipe, né? Além do fisioterapeuta, do nutricionista, nós temos psicólogos, porque são vários problemas que acometem essa mulher, né? Na vida a dois, de casal, na vida social, na vida no trabalho. A mulher que tem endometriose, ela tem a necessidade de faltar mais ao trabalho, então isso prejudica todo o ciclo ao redor dela, né? Familiar, com o marido, no trabalho, e geralmente são pessoas que têm essa dificuldade psicológica também, né? Mas que bom que nós estamos aí começando a levantar essa bandeira, né, da endometriose para poder ajudar e alertar mais as mulheres para ir atrás de diagnóstico. É possível, vale a pena, e quanto mais cedo, melhor. Sim.
Cara, muito obrigada pela aceitar agradeço. o convite, por estar aqui com a gente falando sobre esse tema. Para quem tiver qualquer dificuldade, quiser tirar dúvidas, nós estamos, eu gosto muito de trabalhar com endometriose e nós estamos à disposição. Muito obrigada pelo aceite, foi muito bom conversar com você. E hoje é feriado municipal, mas amanhã, 31 de junho, é ponto facultativo. Então confira o que vai funcionar na cidade de Uberlândia. As feiras livres, UBSs, UBSFs e ambulatórios das UAIs funcionarão normalmente. Os parques ficarão abertos até 5h30, sendo que o Parque Gávea ficará até às 6 da tarde e o Parque do Sabiá terá entrada permitida até às 9 da noite. Polos esportivos também estarão abertos até às 9 da noite. As lojas do Mercado Municipal manterão seu funcionamento das 8 da manhã às 6 da tarde. Os restaurantes estarão abertos das 10 da manhã às 11 da noite e a cafeteria das 8 da manhã às 7 da noite. Já o zoológico estará aberto das 8 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, acesse o site de notícias da Prefeitura. O Informativo TVU de hoje fica por aqui. Outras informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Até mais!